Oi, pessoal! Então, hoje o nosso módulo é sobre o teatro pós-dramático, certo? Então, o teatro pós-dramático, na verdade, ele é um nome de um livro de 1999 do teórico alemão Hans Lehmann, certo? E é ele que vai embasar aí os nossos estudos de hoje. Vamos lá. Então, os tópicos abordados nessa apresentação vai ser o teatro dramático, né? Que primeiro, para a gente falar do teatro pós-dramático, nós iremos falar do que é o teatro dramático. Da representação à experiência, que foi o movimento que a história do teatro fez. Vamos falar do próprio Lehmann, do seu livro, o Teatro Pós-Dramático. E no finalzinho nós vamos falar do trabalho do ator, o trabalho da atriz no teatro pós-dramático, usando, então, desses dois nomes do teatro mundial, o Eugênio Barba, diretor do Odeon Theatre, né? E a Annie Bogart, diretora da City Company, certo? Um italiano e uma estadunidense. Vamos lá. Muito bem. Então, para entender o teatro pós-dramático, nós precisamos entender que o seguinte, a literatura conta melhor uma história, tem mais recursos. O cinema também tem mais recursos para contar uma história. Então, se a arte de contar histórias é mais rica no campo da literatura e no campo do cinema, porque ainda existe o teatro. E para responder essa pergunta, nós precisamos então voltar no tempo, pensar no tempo em que o teatro contava uma história, no tempo do teatro dramático. A representação do texto escrito, um texto como uma história linear, um conflito claro e preciso. Então, esses são elementos do teatro dramático. Então, a encenação, o teatro, ele está ali para dar conta de representar o que está escrito em um texto, para colocar, né, em vida o que está escrito em um texto. Identificação ator-personagem, ou seja, nós temos ali, né, um grupo de atores e atrizes interpretando cada um o seu personagem. E elementos cenográficos ilustrativos. Se no texto diz que se passa em uma fazenda, nós vamos ter elementos cenográficos que vão ilustrar essa fazenda. E aí, quando eu falo da linguagem, pode ser mais ou menos realista, né? Pode ser, sei lá, o feno, alguma coisa que represente um animalzinho, ou a cerca, ou pode ter um painel de fundo pintado, desenhado, uma fazenda, né? Mas é para ilustrar para o espectador que o conflito ali, o drama, se passa numa fazenda, certo? E aí a gente vai pensar um pouquinho dessa linha do tempo da história do teatro, né? Da representação à experiência. O teatro surge lá no teatro grego, né? Então ali nós temos Ésquilo, nós temos Aristófanes, nós temos Sófocles, nós temos os grandes dramas da humanidade, Édipo Rei, Antígona, todos esses grandes clássicos do teatro, fundantes da nossa cultura, que sobreviveram ao tempo em forma de texto. Em encenação nós temos poucos relatos, poucos documentos comprovados ali, né, por arqueólogos de que como eram as encenações do teatro grego. Depois nós damos um salto no tempo para o teatro medieval. Ali o teatro medieval, fortemente dominado já por Roma, pela Igreja Católica. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui é a história do teatro ocidental, né? Às vezes é bom frisar que tem outras manifestações cênicas no Oriente, certo? Que a gente ainda está, eu digo a gente, nós da Efêmeros ainda estamos nos aprofundando mais nesse assunto. E é claro, né, como faz parte, como nossa cultura teatral, vamos dizer assim, está calcado no Ocidente, né, assim como todas as maiorias, como todas a maioria das nossas áreas de conhecimento aí em relação à arte, e acho que as áreas de conhecimento no geral, né, estão fortemente calcadas aí no Ocidente, na tradição europeia, né. Então, nós vamos para o teatro elisabetano. Teatro elisabetano ali eu falo século XV, século XVI, onde nós temos o grande expoente que é o William Shakespeare, né. E eu coloquei exatamente esse grande expoente, talvez não o maior autor de todos os tempos, o Shakespeare, porque ali
o teatro dramático atinge, creio eu, o seu maior grau de qualidade, né? Então nós temos ali textos muito complexos, né? Quando a gente pensa A Tempestade, Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta, nós pensamos em dramas muito bem fundamentados, né? E nós temos assim o clássico do clássico do que é um texto dramático. Então nós temos ali sempre, né, conflitos muito claros, conflitos muito precisos, início, meio e fim, certo? Então personagens com objetivos que tentam vencer esses objetivos ao longo da história, né? Nós temos um problema estabelecido, muito bem estabelecido, então eu digo que atinge seu maior grau porque é o teatro shakespeariano, né? O que a gente tem mais parecido hoje com o que é a nossa literatura, o que é o nosso cinema de hoje, do século XXI, né? Então nós temos ali um paralelo bem interessante para fazer com Shakespeare, né? E essa forma ali da ação do Shakespeare, dos dramas exacerbados, né, de um alto grau de dramaticidade, vai desbocar e vai desaguar no romantismo e no melodrama. Eu falo ali século XIX. Então ali o romantismo e o melodrama, esse grau de ação, dramaticidade, reviravoltas que a gente encontra no teatro elisabetano vai encontrar o seu maior grau no século XIX em formas de vilões caricatos e mocinhas sofridas e heróis galãs. E ali o romantismo e o melodrama, especialmente na França, vão fazer assim um grande sucesso no teatro. E como a gente sabe que um movimento artístico sempre leva a outro, nós vamos encontrar ali o teatro naturalista russo. O teatro naturalista russo é uma resposta ao melodrama exacerbado. O teatro naturalista russo, especialmente nas nas mãos do Konstantin Stanislavski, esse nome é famoso para quem faz teatro, na Rússia, né, vai encontrar ali em grau de interpretação, direção cênica e principalmente pedagogia da arte, vai encontrar ali no Stanislavski um grande expoente, vai encontrar no drama, na literatura, o Anton Chekhov, ou seja, vai encontrar uma forma de arte mais parecida com a vida real, vai encontrar uma forma de arte que vai tentar trazer uma desaceleração nesse drama sofrido ali do romantismo. As coisas não são assim, né? O mundo real, as coisas não acontecem assim de maneira tão exacerbada na vida real, né? Vai trazer o bucólico, vai trazer o melancólico, vai trazer o tédio. E aí, né, a partir dos textos do Chekhov, da encenação do Stanislavski, é que o próprio teatro vai começar a se reformular. E aí nós temos alguns outros elementos do teatro do século XX, né, que é o construtivismo russo, ou seja, o teatro russo vai ficar tão naturalista que vai ter um movimento que vai negar isso, que é assim mais coordenado por Vsevolod Meyerhold. Então, o construtivismo russo vai devolver o lúdico para o teatro, né? Pensar todos os elementos da cena como formas plásticas de desenhar a cena, como um cenário, como a iluminação, como o trabalho dos atores. O trabalho dos atores ali no construtivismo russo não vai mais ser com a identificação de um personagem. Então, eu vou estudar a psicologia de um personagem ou ser ele. Não, ali o próprio Meyerhold vai criar um modo de treinamento do ator chamado biomecânica. E exatamente os atores vão ter os seus corpos usados de maneira muito mais fisicalizada, muito mais estilizada, não parecido com a realidade, mas com uma linguagem lúdica própria do teatro que o Meyerhold estava querendo construir. Na Alemanha, a gente vai ter o teatro épico do Bertolt Brecht, que é uma mistura de teatro e contação de história. Então, o ator ele vai estar fazendo a cena e aí ele vai sair do personagem e vai virar um narrador. E vai narrar a história, vai voltar para o personagem, vai voltar para o narrador e aí vai sair de tudo aquilo ali, vai fazer a contra-regragem na frente do espectador, vai mudar o cenário, vai colocar maquiagem, colocar figurino na frente do espectador. Né? E aí é interessante da gente ver que a linguagem teatral
que a gente tinha até então começa a se desfazer, né? Começa a ter uma forma mais inovadora e criativa da gente pensar a arte teatral, não é mais. Percebam, desde o construtivismo russo a gente não está mais contando uma historinha com início, meio e fim. Ali no naturalismo russo, já que se começa a pensar numa forma de teatro é, sem, sem esse formato de um grande problema estabelecido, o início, meio e fim, como a gente tinha no Shakespeare, né? Aqui a gente já vai começar a fazer outras operações em relação ao teatro, ali, principalmente, né, ao longo do século XX. Vai ter o advento do cinema, ou seja, a câmera ela vai conseguir, né, contar uma história melhor, como a gente já havia falado. Assim, dá para fazer um paralelo da questão da pintura para a fotografia. Aqui a gente pensa, né, a relação do teatro em relação ao cinema. Os pintores e teatreiros podem pensar, mas se a câmera pode captar a realidade com maior precisão, o que a gente faz em cima do palco? E aí começa assim grandes reviravoltas artísticas, né, em relação a essas linguagens. Temos o teatro do absurdo, que vai pensar numa linguagem que tá assim, né, pro teatro como está para o surrealismo, para estar com formas de arte que se deslocam e se descolam da realidade. Nós vamos ter as duas grandes guerras que vão fazer com que o ser humano repense a sua relação com o mundo, que vai trazer um alto grau de pessimismo, né, de que nada mais tem sentido, de que as histórias que a princípio eram para se ensinar coisas e valores para o ser humano, como lá no teatro grego, já não tem mais valor. Agora a nossa busca é outra, nosso questionamento em relação ao mundo é outro. E aí nós vamos pensar em formas de representação que não cabem em gavetas. Várias formas de representação que surgem ali depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois da década de 60, ali com um boom cultural, em que são vários espetáculos que não são peças de teatro com início, meio e fim. Então a gente vai ter apresentações que a gente vê pelo buraco de uma fechadura, um quarto pequeno, uma bailarina fazendo uma coreografia lá, e os espectadores ficam em fila para ver. É, atores pendurados, em um lugar que não é propriamente um teatro, na rua, dando textos. Nós vamos ter lugares alternativos, relações com o espectador de maneira alternativa. Nós vamos ter arranjos cênicos que brincam com as artes visuais, que brincam com a performance. E o teatro dramático ele não vai dar conta mais dessa multiplicidade de formas artísticas, certo? E aí, em 1999, nós vamos ter a figura do Lehmann, que é esse teórico alemão, que vai escrever um livro chamado O Teatro Pós-Dramático, onde ele vai pegar todas essas formas de arte que não cabem em gavetas e vai pegar e vai colocar num grande gavetão, né? Ele que vai cunhar esse termo teatro pós-dramático para a gente tentar pensar nesse tipo de peça, nesse tipo de cena que vai servir, né, como base de estudo aí para o teatro contemporâneo, certo? Ali no teatro pós-dramático, no livro, ele vai falar justamente dessa transcendência do drama. A historinha, né, ela não tá mais, a encenação não está mais a favor, não está mais a serviço do autor de contar uma historinha, mas a encenação é a obra de arte em si mesmo. Pode-se ter uma história, mas é só um elemento. Ela não é mais importante ou menos importante do que a iluminação, do que o trabalho dos atores, do que a cenografia. Tudo está ali para gerar tensão. Então existe um foco maior no arranjo, existe uma forte influência das artes visuais e da performance, como nós havíamos comentado, e esses elementos em tensão. Então, o que acontece se eu falar, né, se eu encenar Shakespeare na rua, se eu encenar Shakespeare, sei lá, se eu cortar personagens, se eu multiplicar personagens, se eu pegar um texto clássico grego e se eu fizer ambientar ele numa empresa. Então, eu estou dando exemplos bem superficiais, assim, né? Mas só para a gente entender essa coisa de colocar elementos em tensão, composição e disjunção. Então, o lance
seu foco, o foco ele tá mais no arranjo do que na encenação de uma historinha, vai fazer com que a gente entenda que tudo é permitido, né? Tudo é possível nesse novo mundo aí do teatro, e que o Lehmann está tentando organizar isso nessa obra para nós, certo? E isso faz a gente pensar no trabalho do ator e da atriz no teatro pós-dramático. Se tudo é possível, né, e o foco maior está no arranjo, e antes a gente tinha a contação de uma história, a encenação de uma história, nós tínhamos para o ator e para a atriz o trabalho de se interpretar um personagem, representar um personagem na frente de uma audiência. E agora que nós não temos necessariamente uma história, nós não temos necessariamente personagens, como fica o trabalho do ator e da atriz? E para me ajudar a responder essa pergunta, eu tenho ali o meu amigo Eugênio Barba, nosso amigo, certo? Então, Barba é um diretor de teatro italiano e ele vai cunhar um termo chamado antropologia teatral. A antropologia teatral, ela é um estudo que visa pensar o ser humano em todas as formas de representação, como ele obedece às mesmas regras em todas as culturas. Então, assim, o Barba vai dizer que uma bailarina da França vai usar as mesmas regras físicas, corporais e de representação que um ator de teatro na Inglaterra, ou um capoeirista no Brasil, ou uma dançarina balinesa. O Barba é interessante que ele coloca todas as manifestações cênicas da humanidade dentro, né, dessa antropologia teatral. Então, claro, vai entrar as performances culturais, vão entrar até missa, né, vai entrar o teatro propriamente dito, dança, né, essas danças típicas. Então, ele vai dizer que a representação, ela chama a nossa atenção não porque está necessariamente contando uma história, mas porque ela se desloca da realidade. Então ele vai usar o termo de cotidiano e extracotidiano para dizer que o cotidiano é o normal, né? O mundo normal que a gente vive, e o extracotidiano é quando o ser humano fica em situação de representação. E aí isso acaba chamando o nosso olhar. E ele vai escrever um livro chamado Dicionário de Antropologia Teatral, a Arte Secreta do Ator, em parceria com o teórico italiano Nicola Savarese, e eles vão elencar vários desses elementos que os atores e atrizes usam para seduzir o olhar do espectador, não necessariamente para interpretar um personagem. Um personagem é o que o espectador vê lá no resultado final, em algumas linguagens ainda, né? Mas, na verdade, o ator está se usando de dilatação, ou seja, ele está com uma energia elevada, ele está usando um equilíbrio entre queras e manes, ânimos e ânimas, que são energias que o Barba vai chamar masculino, feminino. Né? Então, em outra oportunidade, a gente se aprofunda mais no Barba, que o que ele traz é muito útil para o trabalho da atriz e para o trabalho do ator. Mas, de maneira geral, são formas de pensar o seu corpo e a sua voz, o seu olhar, para seduzir o olhar do espectador. Né? Não necessariamente para interpretar um personagem. Trazer um deslocamento de energia e um descolamento da realidade para atrair o olhar para si. E isso é comportamento de representação, e o Barba vai dizer que é em todas as culturas. E nós vamos pensar também nos viewpoints da Annie Bogart. Né? Então, a Annie Bogart é uma diretora de teatro dos Estados Unidos, em parceria com a Tina Landau. Ela escreve o livro dos viewpoints, que são pontos de vista, né, numa tradução ruim, mas assim, uma tradução mais acertada seria pontos de atenção, que ao invés do ator e da atriz, do performer, né, do teatro contemporâneo, do teatro pós-dramático, ao invés de ficar preocupado em representar um personagem, o ator e a atriz no teatro pós-dramático vão pensar num arranjo de tempo e espaço. Então, o que eu posso construir a minha performance, a minha partitura, a minha coreografia, prestando atenção em alguns elementos. Esses elementos são os viewpoints e se dividem em dois tipos de elementos: os elementos de tempo, que são ritmo, repetição, duração e resposta sinestésica, e os viewpoints de espaço, então forma, topografia, arquitetura, relação espacial. Se você ficou com alguma dúvida em relação aos viewpoints, o nosso vídeo aqui já está ficando muito longo,
Manda pra gente, escreve pra gente, ou mesmo nas nossas aulas ali, né, online ou presencial, levanta esse tópico que vai ser muito legal falar sobre os viewpoints, né, até mesmo com exercícios, porque é sempre muito interessante a gente pensar do ponto de vista dessa forma de pensar o teatro, né, os viewpoints, certo? E aí aqui nós temos um exercício que a gente realizou em aula que você pode fazer aí em casa. É pensar primeiramente numa historinha, né? Tua historinha ela vai ter um personagem, né? Depois na segunda parte esse personagem ele vai ter um problema e no final ele vai resolver esse problema. É isso, é uma historinha simples de 3 partes, tá? Isso é o teatro dramático, né? Uma historinha simples de 3 partes. Essas 3 partes, inclusive, são baseadas aí no, na poética aristotélica, né? No Aristóteles, em como ele imaginava que deveria ser uma história. E aí, você vai pegar essa história e você vai contar essa história, certo? Só que o foco no momento da contação não vai ser necessariamente representar essa história. Vai ser prestar atenção no como. Então, em quais momentos tu vai falar forte, firme, com bastante energia? Em quais momentos tu vai trazer uma suavidade? Em quais momentos tu vai diminuir e vai ser bem lento? E quais momentos tu vai acelerar a história? No trabalho do ator, do teatro contemporâneo, isso é mais importante do que contar a história. Entende? Talvez seja muito radical isso que eu disse, mas é uma boa maneira da gente entender, certo? Aí você vai contar essa história usando desses elementos que, é claro, tem a ver com o Barba e com a Annie Bogart que a gente citou antes, certo? E aqui um segundo exercício, né? Todos esses elementos de forte, rápido, lento, suave, conversa lá com o nosso módulo 1 e com o estágio sensório-motor do Jean Piaget. Então, nós vamos pensar no teatro para bebês e nós vamos pensar que, com esses estudos do teatro pós-dramático, a gente percebe que o teatro para bebês está nesse gavetão do Lehmann. Que o Lehmann, ele cunhou, né, de teatro pós-dramático. Então, o teatro para bebês, pensado hoje em dia, não é necessariamente assim uma contação de história. Ele é um espetáculo pertencente aí à classe dos espetáculos de teatro pós-dramático. Então, nós vamos pensar num ponto de partida. É sobre o que o espetáculo? Não precisa necessariamente ter uma história. Mas o Cuco, que é esse espetáculo aí da imagem, da Companhia Caixa de Elefante, o ponto de partida dele, o grande tema dele, é pensado a partir da relação de mostrar e esconder. É isso. É um espetáculo sobre mostrar e esconder. O outro espetáculo que nós estudamos é o Scaratuja, que é também um espetáculo para bebês, é baseado nessas garatujas, nesses desenhos circulares que as crianças pequenas fazem. Então, existe um ponto de partida que pode ser qualquer coisa. Não necessariamente do universo dos bebês, como é o caso, mas pode ser qualquer coisa, certo? E aí vamos pensar num plano de encenação. Quais são os momentos desse espetáculo, certo? Vamos fazer isso como tema de casa, tá? Muito obrigado por sua atenção e lembrando que o nosso próximo módulo é o jogo dramático e o faz de conta.